E o Flamengo se prepara para fazer a maior janela de contratações da história do Clube de Regatas do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim já definiu um orçamento de quase R$500 milhões para poder investir em novas contratações a partir da próxima janela de transferências. Esse orçamento vai ser levado ao Conselho Deliberativo do clube para ser aprovado. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Inclusive, vamos falar sobre a situação envolvendo os jogadores, principais atletas que estão aí sendo monitorados, negociando com o Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre a situação, inclusive uma informação importante sobre o atacante Marcos Leonardo dos Santos, Dela Cruz. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo trazendo aqui uma informação importante para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Isso porque o Flamengo, acreditava aí mesmo de fato que o Red Bull poderia escalar o Matheus Gonçalves para essa partida contra o Flamengo na próxima quinta-feira. O jogador pertence ao Clube de Regatas do Flamengo. O Red Bull ainda estava nessa dúvida, se escala ou se não escala, porque se o Red Bull escalasse, o Red Bull teria que pagar aí uma multa no valor de R$2 milhões ao Flamengo. O jogador está emprestado ao Clube Paulista. O empréstimo do jogador vai até o final deste ano, ou seja, acabou o empréstimo, o jogador retorna para o Flamengo, mas o Red Bull, de fato, aí repensou e tomou uma decisão. Não vai relacionar Matheus Gonçalves para o jogo contra o nosso Flamengo nesta próxima quinta-feira. Lembrando que Flamengo e Red Bull se enfrentam nesta próxima quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília. Bom, vamos mudando de assunto e vamos falar sobre a situação envolvendo o Renato Gaúcho, que pediu a contratação do zagueiro Pablo do Flamengo para reforçar a equipe gaúcha a partir de 2024. Até o momento não foi feita nenhuma proposta oficial ainda pelo jogador, mas o clube gaúcho já pediu históricos de lesões do jogador no Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que a última lesão do zagueiro Pablo foi lá em março, março para abril aí, se não me sai da memória agora, foi a última lesão do jogador. Lá para cá o jogador, mesmo sendo menos utilizado no Flamengo, mas o jogador seguiu 100% aí à disposição dos técnicos, tanto os antecessores de Tite, como também do Tite agora neste momento. O jogador está 100% recuperado e o Grêmio segue aí interessado na contratação de Pablo. Lembrando que o Flamengo também vai fazer uma grande reformulação, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre esse orçamento que o Flamengo já prepara para a próxima janela de transferência, o mercado da bola de 2024. O Flamengo promete aí quebrar o mercado da bola em investimento de jogadores de alto nível para poder chegar e reforçar o mais querido do Brasil, mas nesse momento o Grêmio está interessado na contratação do zagueiro Pablo. Vamos aguardar aí os próximos passos desse interesse do Grêmio, se realmente o Grêmio vai levar à frente. O Flamengo não vai dificultar, se caso realmente chegar uma proposta bacana aí para o jogador deixar o mais querido, o Flamengo não vai dificultar a saída do zagueiro Pablo, uma vez que o jogador não vem sendo muito utilizado aí no Flamengo. O Flamengo vai realmente aí aliviar a folha salarial de um lado para poder chegar novos reforços. O Flamengo tem a situação do zagueiro Rodrigo Caio, que também deve deixar o Flamengo, isso aí já é quase certa. Situação do Davi Luiz, que também o Davi Luiz também, por outro lado, mesmo com o contrato renovado automaticamente, não está descartada uma saída antecipada do jogador agora no final do ano. Tudo vai depender aí de uma reunião que o técnico terá com a diretoria do Flamengo e exclusivamente com o próprio zagueiro. Essa informação que temos. O Flamengo tem outros jogadores também que devem deixar o clube, como é o caso do Felipe Luiz, que tem contrato se encerrando. A situação de Everton Ribeiro ainda segue indefinida neste momento, Não sabe se renova, se não renova. Deu aquela travada. O Flamengo vai retomar as negociações depois do final do Campeonato Brasileiro, mas nesse momento o Grêmio, Renato Gaúcho, pediu a contratação do zagueiro Pablo e a gente, é claro, vai seguir focado com tudo. O Flamengo já está passando todos os detalhes ao clube gaúcho, mas nesse momento não chegou nenhuma proposta oficial ainda na mesa do mais querido do Brasil, beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre essa, rapaz, loucura que o Flamengo
promete fazer no mercado da bola de 2024. E que loucura é essa, Henrique? Quase R$500 bilhão, é isso mesmo, quase R$500 bilhão. Esse é o orçamento que o Flamengo já definiu para ir ao mercado da bola nesta próxima janela de transferências, agora em janeiro, para poder trazer reforços, para reforçar o plantel rubro-negro para o técnico Tite. E qual seria esse valor? R$400 milhões. 400 milhões de reais. Esse é o valor do orçamento que o Flamengo já definiu, que vai com tudo no mercado da bola, promete realmente fazer um rebuliço daquele no mercado da bola, agora na janela de transferências. Lembrando que o Flamengo já tem negociações em andamentos com alguns jogadores, inclusive jogadores como prioridade na próxima janela de transferência, que um deles é o Nicolás de la Cruz. Mas nesse momento o Flamengo já definiu esse orçamento, R$400 milhões, para ir ao mercado e trazer jogadores, reforços para a próxima janela de transferência. Nesse caso seria a maior, né, janela de contratações da história do Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que esse orçamento ainda vai ser levado ao Conselho Deliberativo do clube na próxima semana, vai ser avaliado e depois, né, de tudo, se isso aí passar por uma avaliação no Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo, aí então se for aprovado, o Flamengo não vai pensar duas vezes, vai cair para dentro e vai trazer grandes jogadores nessa próxima janela de transferência. Atletas que o Flamengo neste momento tem no radar, o Flamengo já vem aí, inclusive negociando com alguns deles, né? Situação aí envolvendo de la Cruz, Claudinho, que o Flamengo não descarta. O Flamengo já retomou as negociações com o Claudinho, segundo o jornalista Jorge Nicola. Pablo Solari, atacante do River Plate, outro jogador do River Plate. Gustavo Scarpa, Henrique. Gustavo Scarpa deixou claro aí, né, que pretende continuar no futebol europeu. Marcos Leonardo dos Santos, jogador atacante, jovem atacante aí, que realmente aí, né, o Flamengo aí teria com grandes concorrentes no mercado europeu, disputando a contratação de Marcos Leonardo. Mas a informação que temos, gente, olha só, segundo o jornalista Thiago Fernandes, lá do Portal Goal, não existe, tá? Não houve, na verdade, contato do Arsenal e Manchester United com Marcos Leonardo, como publicado na Inglaterra. Todas as partes negam o interesse da dupla britânica neste momento. Situação é a seguinte, Thiago Fernandes ainda disse que somente Newcastle e Roma seguem interessados e Real Madrid fez apenas uma consulta, tendo menos concorrentes ainda contra o Flamengo. Roma e Newcastle não são as principais equipes do futebol europeu, o que poderia ajudar o Flamengo a convencer o atleta a aceitar o projeto e ir para o mais querido do Brasil. A gente separou aqui algumas opiniões de alguns torcedores, realmente em relação ao Marcos Leonardo. Inclusive o paparazzo rubro-negro colocou lá no seu perfil oficial no Twitter o seguinte: destaque do Santos, Marcos Leonardo aparece no radar do Flamengo, afirma jornalista. Gabigol teria extrema importância na negociação. Aí um torcedor veio aqui e comentou: o Santos querer vender o Marcos Leonardo por 15 milhões é uma grande burrice. Daria até para trazer para o Flamengo em caso de uma venda de Gabigol. E outra em resposta falou o seguinte: eu troco por Marcos Leonardo Gabigol. Então aí o santista também entrando na onda aí, né? Marcos Leonardo, para cá primeiro. O outro aí comentando, e começou aquela disputa, torcedor do Flamengo, torcedor do Santos. O outro falou o seguinte: supostamente que o Flamengo não fique com Pedro ou Gabigol para 2024. Quem vocês acham que seria uma boa contratação para o lugar? Marcos Leonardo. Flamengo deveria ir primeiro atrás de Marcos Leonardo, se não der certo, ir atrás de Borré. Repatriar Rodrigo Muniz também seria uma boa. Aí algumas disputas aí dos comentários aí de torcedores rubro-negro. Agora vamos lá. Flamengo está muito próximo de acertar a contratação de Nicolás de la Cruz, né? Flamengo aí, o River Plate pede 16 milhões de dólares. O Liverpool do Uruguai, que tem a outra parte de Nicolás de la Cruz, pede 5 milhões de dólares. Daria em torno de 21 milhões de reais. Claudinho, que Flamengo
Segundo o jornalista Jorge Nicola, retomou as negociações por Claudinho, 20 milhões de euros, esse é o pedido do Zenit da Rússia neste momento. Pablo Solari, atacante também do River Plate da Argentina, 8 milhões de dólares. Gustavo Scarpa, coloquei Gustavo Scarpa aqui apenas pra gente tirar uma base aqui, mas o Flamengo, mesmo se fosse contratar o Gustavo Scarpa, o Flamengo ia tentar essa contratação por empréstimo. Marcos Leonardo, 17 milhões de euros, totalizando 357 milhões de reais. É claro, se o Flamengo for trazer o Marcos Leonardo, o Flamengo não vai trazer o Pablo Solari. Se o Flamengo trazer o Pablo Solari, o Flamengo não vai trazer o Marcos Leonardo. Essa é a informação que temos. Um ou outro. Gustavo Scarpa por empréstimo. Então, saiu uma redução aí, realmente, os jogadores mais, posso falar assim para vocês, que poderia chegar e poder o Flamengo investir alto, Nicolás de la Cruz e Claudinho. Neste momento, os outros, um dos dois aí, Pablo Solari, o Marcos Leonardo. Então daria menos de 200, em torno de 250 milhões de reais. Flamengo aí com um orçamento de 400 milhões de reais. Flamengo tem aí grana ainda para ir ao mercado e, claro, trazer um lateral direito, trazer um lateral esquerdo, trazer também um zagueiro, né? O Flamengo tem a situação do Bruno Fernandes, que a torcida não apoia muito, mas é um zagueiro que chegaria totalmente de graça no Flamengo. O Flamengo tem a situação de Alexandro, da Juventus, que também a torcida não aprova muito a chegada de Alexandro, mas o Flamengo tentaria essa contratação por empréstimo, essa informação que temos. A gente vai seguir focado com tudo, mas nesse momento, para valer, as negociações apenas com Nicolás de la Cruz. E essa é uma prioridade. O Flamengo já vem com o Nicolás de la Cruz desde o início da primeira janela, no início do ano. Então o Flamengo vai tentar essa contratação de qualquer jeito, mas o Flamengo promete fazer uma grande janela de contratações nesta próxima janela de transferência. 400 milhões de reais. Você, sendo a diretoria do Flamengo, quem você traria realmente agora na próxima janela de transferências com 400 milhões de reais? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas de agora foi isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, ficam com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.